Bom, boa noite. Como estão? Bem, já disseram várias vezes que estão muito bem. Bem, fico muito feliz em estar aqui, poder compartilhar com vocês a história desses últimos quase 25 anos da minha vida, que foi quando começamos a Uninife nasceu por uma necessidade. Eu estava gordo, quebrado e obviamente doente. Por que bem tudo nessa sequência? Mas no final das contas não é que todos os gordos estejam doentes. Mas eu estava por quê? Porque naquela época eu me dedicava a fritar carne de porco para fazer carnitas. E obviamente eu as consumia todos os dias. Então o colesterol estava nas alturas e uma série de outras doenças causadas pelo excesso de gordura e má alimentação. Comecei esse negócio porque quando fui demitido do Grupo Alfa na época em que era casolar uma empresa que já não existe, muitos de vocês não chegaram a conhecer, mas vão se lembrar das Fadas e Manzanillo, um resort, um hotel muito famoso na época. Comecei neste grupo e depois fui demitido durante a crise de 81, se não me engano. Uma palavra que para mim era muito comum e corriqueira. Por aí meu pai dizia que me acalmava no berço, com a palavra vá. A crise, não mais da crise, porque desde que me lembro estamos em crise, depreciações e afins, e a palavra crise não me assustava, porque no final das contas faz parte da nossa história. Comecei com um conselho de um amigo, ele me disse, dedique-se ao seu hobby, isso será um grande negócio e meu hobby era cozinhar e comecei a cozinhar carnitas de porco. Comecei a me sair bem, mais ou menos bem. Comecei a crescer, acordava às 4 horas da manhã para fritar as carnes. Vendia para os donos das tortas arrogadas. Não tenho certeza se vocês conhecem as tortas arrogadas. Muitas vezes já devem ter passado da conta e precisado daquela receita mágica que te cura a ressaca de manhã. E comecei a me dedicar a fazer a carne e o olho. Entregava as tortas arrogadas às 6 horas da manhã e depois ia abrir minha própria barraquinha e assim trabalhava o dia todo. Depois abri um restaurante italiano que funcionava após o fechamento das barraquinhas às 3 horas da tarde e eu ia dormir às 2 horas da manhã e dormia 4 horas por dia. E foi assim que comecei a adoecer, comecei a quebrar e, é claro, a fracassar até que encontrei a possibilidade de me nutrir através de suplementos nutricionais para me sentir melhor. Começa a história, me torno distribuidor de uma empresa dos Estados Unidos que abriu aqui no México. Me torno um bom distribuidor, me saio muito bem, começo a gerar recursos. Vou trabalhar na França depois na Espanha com essa empresa. Mas chega um momento em que me lembro muito de como fazer as coisas para o México e vou falar com o dono. Digo a ele, oi, gostaria que você me ouvisse sobre as possibilidades de mudar seu sistema de vendas e seus produtos para os mexicanos. Porque temos necessidades diferentes. Ele não me deu ouvidos. Na época eu tomava 120 comprimidos de vitaminas por dia. Chegou um ponto em que eles ficaram presos na minha garganta. Obviamente, eu estava ficando magro porque estava me entupindo de vitaminas e comprimidos, então não conseguia mais comer e ele me disse, não vamos mudar nada, não me interessa nenhuma das suas possibilidades. Eu propus fazer as vitaminas em forma líquida. Ele disse que talvez não nos interessa. E foi aí que comecei com 3 amigos ao New Life, que na época se chamava Omni Nutrition, que era nutrição total. Começamos com um produto. Comecei com 6 distribuidores que se juntaram a mim. Mais por necessidade do que por crença, eles estavam mais quebrados do que eu e não tinham muitas opções no mercado e começamos com um produto chamado Mi Plus, que eram as vitaminas líquidas, que na época custavam 1.000 pesos o litro e estabelecemos um sistema de desenvolvimento múltiplo em vez de multinível, onde buscamos que as pessoas se desenvolvam como seres humanos e não apenas atendam às necessidades econômicas que eram urgentes do início, mas depois passam para segundo plano e a parte de nutrição e saúde, que também era importante. Começamos com esses 6, começamos a crescer até hoje. Somos mais ou menos 6,5 milhões de empresários em 20 países. Agora somos 18. Tivemos uma pequena interrupção durante 7 anos de crescimento. Mas, no final das contas, começamos a crescer, começamos a usar o produto. O lema é usar e conversar, contagiar os outros, não vender. Contagie as pessoas. Começamos com a base da pirâmide. Todo mundo me chamava de louco. Lembro-me muito bem falando do medo e da loucura. Em dezembro de 1991, um ano antes de começar a Omni Life, no jantar de Natal em família, contei para a família o meu sonho dourado, que era esse projeto, que era Omni Life, e minha mãe me disse, ai, meu filho, que sonho bonito, mas esses seus clientes morreram. E eu disse,
Ainda não tem o produto, nem empresa, nem dinheiro, nem nada para começar. Você já está matando os clientes. Eu disse, não se preocupe, vamos vender um funeral roxo porque essa é a cor da Unilife. Uma caixa roxa junto com um kit de distribuidor. Ela disse, não zombe de mim. E eu disse, você não tente me assustar porque no final das contas eu nem comecei a história ainda. Você já está me assustando. Assim começou a Omni. Começou no 11 de setembro de 1991, coincidindo com a data das Torres Gêmeas. Anos depois, para nós, foi o começo com um produto e com esses 6 distribuidores começamos a crescer e logo veio a oportunidade de crescer para baixo, não para cima. E quando digo para baixo, me refiro geograficamente a ir para a Colômbia, um país que eu não conhecia, mas que um adido cultural da Embaixada do México na Colômbia, em Guadalajara, começou a levar os produtos em sua mala diplomática até que chegou um momento em que não deixaram mais passar a quantidade de produtos que ele levava. Ele me disse para ir para a Colômbia para abrir lá. Vou para a Colômbia conhecer então uma época muito cinzenta da Colômbia. Carlos Farc, as guerrilhas e o narcotráfico, enfim, toda essa confusão que havia lá, toda a violência. Decido abrir a Colômbia. Assim começa a história, a aventura de abrir a América do Sul e percebo algo muito claro. Todos pensam nos americanos e todos pensam fazer negócios com os americanos. Ir para os Estados Unidos e o dólar e tudo mais, e ninguém pensa para baixo. Onde não há nada e não havia nada na época até hoje. Há países onde somos 4 ou 5 empresas mexicanas e os outros não se atrevem a entrar para baixo. E começo com a Colômbia, depois abri o Peru, enfim. Fui abrindo todo o continente americano para baixo. Abri os Estados Unidos, abri a Espanha. E contei todos esses países e começamos a crescer. Mas dentro desse sonho que comecei a realizar, porque obviamente o que Federico disse por aí, nosso lema é buscar resultados, não buscar dinheiro e ensinar as pessoas a terem sucesso. Porque você terá mais sucesso se elas tiverem sucesso. Começamos a fazer projetos que eu tinha muitas e muitas ilusões. Entrei no cinema. Muitos de vocês também assistiram. Tenho certeza, não esqueceram aquela cena com Maribel Verdú no final do filme. Tenho certeza que não esqueceram. E fiz esse filme. Eu sou cinéfilo. Desde criança tive um tio produtor de cinema. Ou melhor, 2 tios. E quando surgiu a oportunidade de conhecer Alfonso Cuarón e 2 anos depois de vê-lo deprimido, pergunto a ele o que ele quer fazer e ele diz que tem um pequeno roteiro guardado na gaveta. Lhe disse a ele, amanhã começamos a fazer cinema. Ele tentou me convencer do contrário e eu garanti a ele. Disse, isso vai ser um sucesso, esse filme. E assim entrei no cinema, produzi o filme, fiz a comercialização e foi um sucesso, além de muito divertido. Comecei a fazer filmes, mas havia um projeto muito importante que eu tinha na cabeça há muitos anos, que era como mudar a educação deste país. E nasceu a ideia de criar a Educare, a Escola do Sucesso. É uma escola completamente diferente, onde ensinamos às crianças que não existe prêmio e castigo e que o resultado da vida é ser feliz fazendo o melhor que você pode fazer e que o dinheiro vai te perseguir e aprender. Ensinar, aprender, ensinar a fazer com H e ensinar a fazer com S. Assim começamos a educar em Guadalajara, uma escola que tem sido maravilhosa nesses 20 anos com a geração de Vila. Várias gerações de crianças de sucesso. Dentro do país e também exportou os talentos, porque muitos deles vivem fora do país. Era um projeto que eu tinha em mente que vamos crescendo. Algo que também tinha em mente era como fazer o México mudar e não apenas através da educação, mas entender que aqueles que têm o privilégio de ter sucesso econômico têm que encontrar maneiras de devolver sucesso à sociedade. E assim começou a história de tudo que comecei a fazer em torno da Unilife. Não apenas a Unilife. E veio o projeto do Chivas. Mesmo que não acreditem, Chivas, eu entrei não apenas pelo futebol. Não apenas porque um americano chilango queria comprar o Chivas. Apenas o pensamento de um americano chilango ser dono do Chivas era abominável para mim. Eu intervenho, ganho a disputa, fico com o Chivas com um grande sonho. Ter 11 xícaras do campo, xícaras, o jogador, não de comida. Tinha 11 xícaras do campo para comunicar e contagiar os jovens de que no México isso é possível. Agora, com toda essa polêmica que temos no futebol mexicano sobre naturalizados, estrangeiros e tudo mais, entender que a única maneira de provar não é estabelecendo quotas e protecionismo. É mais,